Então vamos lá. Vamos um pouquinho, a partir desse método analítico aí que o Laplanche ele propôs para a gente, da gente fazer Freud trabalhar, interpretar Freud a partir do Freud, Lacan a partir de Lacan, Melanie Klein a partir de Melanie Klein, etc, etc. Ele traz para a gente as questões das teses fundamentais da teoria da sedução generalizada. Obviamente, o Laplanche ele partiu da teoria da sedução traumática do próprio Freud. A gente sabe que o Freud fez uma proposição do trauma, né? E essa proposição ela foi abandonada depois por Freud, já nas cartas por Fliess. Quem não conhece o Fliess, está a fotozinha dele aí com Freud. A gente sabe que o papel do Fliess foi muito importante no início do desenvolvimento da psicanálise, não tanto, né, pelo que ele tenha produzido em termos psicanalíticos, porque ele era um médico otorrino que tinha umas teorias bem questionáveis, mas pelo papel transferencial que ele teve, né, como um interlocutor muito importante para o Freud. Há quem diga que, de certa forma, e informalmente, o Freud teve um processo analítico com Fliess a partir da sua interrupção com Fliess. E nessas cartas, que o Freud, numa dessas cartas que o Freud endereça ao Fliess, ele abandona a teoria de sedução. Tá? Mas qual que era essa teoria de sedução do Freud? É uma teoria que tinha dois tempos. No primeiro tempo, tinha aquilo que o Freud coloca como um processo de sedução real, que tinha um caráter sexual, pré-sexual. Sexual para o adulto, pré-sexual para a criança. Por quê? Porque a criança ela não tinha nenhum desenvolvimento psíquico, tampouco um desenvolvimento físico, hormonal, o suficiente para interpretar aquilo como um trauma sexual. Mas a quantidade de excitação que esse trauma produzia na criança já deixava algo inscrito ali de natureza pré-sexual. Esse era o primeiro tempo de sedução real. Então, o Freud parte do pressuposto que houve sim uma sedução nesse momento de produção do trauma, do traumático. Houve uma sedução do adulto em relação à criança, uma criança que não tinha nem maturidade psíquica, tampouco física para suportar essa quantidade de excitação, tampouco para interpretar essa quantidade de excitação. Então, por isso que é um momento sexual, porque o trauma é de natureza sexual, e pré-sexual, porque para a criança ainda não está constituído, embora inscrito com uma excitação traumática. O segundo tempo é um tempo eminentemente sexual, que é o chamado a posteriori, né, ou a precu. Que a criança, quando ela entra na puberdade, então ela já tem o desenvolvimento hormonal, o desenvolvimento físico e psíquico suficientemente para retomar aquilo que ficou encravado como trauma de uma sedução traumática e real e retomar aquilo com uma significação traumática de natureza sexual. E a gente vê isso, né, nos casos das histéricas com as quais o Freud trabalhou, né? A gente vê isso no caso Dora, a gente vê isso em vários casos, né? Quando há, num segundo momento, no a posteriori, a retomada do trauma, que não foi significado como sexual no início, mas foi traumático pela quantidade de excitação e aquilo que foi incrustado, né, na psique e no corpo da criança, e aquilo retoma a posteriori como um trauma sexual. À medida que há o desenvolvimento psíquico, à medida que há também o desenvolvimento físico. Tá? Só que o Freud ele colocou uma dúvida bastante razoável para abandonar essa teoria do trauma, que ele não abandona completamente, a gente vai ver. Ele se questiona, mas, gente, teria que ter uma quantidade de adultos perversos muito grande, tá? De pais, de mães, de adultos perversos, para que esse trauma se constituísse mesmo como um trauma real. Tá? Então ele falou, não, isso não é possível. Né? A gente isso não é constatável estatisticamente nem empiricamente. Tá? Então eu preciso de abandonar essa teoria. E aí foi quando surgiu a teoria da fantasia. O Freud ele coloca o seguinte: não houve um trauma, não houve um processo de sedução real, não houve um abuso real em relação à criança. Aquilo foi constituído como uma fantasia.
não mais como um trauma real. Só que o Laplanche ele faz uma crítica. Ele fala assim, o Freud ele não abandona de fato essa teoria. A teoria da sedução traumática ela continua aparecendo recorrentemente na obra freudiana. E ele, por exemplo, ela aparece nos estudos sobre histeria. E a gente sabe essa frase célebre aí do Freud, né? As histéricas sofrem de reminiscências, ou seja, é a reafirmação, de certa forma, da teoria do traumático, né? Daquilo que se inscreveu num primeiro tempo sexual pré-sexual, que depois retorna como trauma sexual real. Aparece nos 3 ensaios sobre sexualidade, em 1905, aparece nos casos do Homem dos Lobos, do Homem dos Ratos, e em tantos outros casos, né? Que o Freud retoma essa teoria do trauma. Só que o que o Laplanche traz de diferente na teoria da sedução generalizada? O Laplanche fala o seguinte, não havia necessidade do Freud abandonar, questionando se a questão de se havia uma quantidade de perversos, de adultos perversos, tão significativa a ponto de produzir traumas reais, porque a sedução não necessariamente é violenta. A sedução não necessariamente ela precisa ser disruptiva e agressiva. Como se dá essa sedução que para o Laplanche é de ordem de natureza generalizada? Ela se dá no banho, ela se dá no carinho, nas palavras que são direcionadas para a criança, no tom, ela se dá no processo de alimentação, no processo de higiene, nas mensagens, que a gente vai ver que são mensagens do inconsciente do adulto, e essas mensagens trazem um grau de excitação enorme para a criança que não tem capacidade de traduzi-las. Nas designações que a gente faz, nós já designamos o sexo da criança, designamos o nome, designamos lugar social, processo de endoculturação, nas brincadeiras. Tudo isso, todo esse processo de banho, carinho, higiene, palavras, tom, mensagens, designações, brincadeiras, constituem aquilo que o Laplanche coloca como a teoria da sedução generalizada. Por quê? Porque todo esse processo aqui, ele produz uma excitação na criança. Essa excitação, ela é traumática porque a criança ela não tem condições de traduzir essa excitação. Essa excitação se dá porque em todo esse processo de banho, carinho, palavras, mensagens, designações, elas estão incrustadas pelo inconsciente, por conteúdos inconscientes do adulto. E esses conteúdos são passados para a criança como mensagens enigmáticas. Elas são enigmáticas por quê? Porque a criança não tem condição de traduzir. E quando ela tenta traduzir, esse processo de tentativa de traduzir é que ela produz as fantasias. Nessa tentativa de produzir uma tradução dessas mensagens é que se dá o processo de recalcamento, que a gente vai ver adiante. Então, o que o Laplanche fala? O sujeito ele não brota a partir nem de uma ordem simbólica transcendente, ele não brota de uma fantasia linguageira, tampouco de uma fantasia traumática, mas que é da ordem do filogenético. Ele fala o trauma é proveniente do outro. A constituição subjetiva, na constituição subjetiva, há a primazia do outro, da alteridade. É a partir do momento em que o outro, nos processos de cuidado, de comunicação, de higiene, de alimentação, o outro investe os seus conteúdos inconscientes na criança, é que esse processo de constituição subjetiva se dá a partir do trauma. Por exemplo, Laplanche, quando ele vai falando assim, ele fala o seguinte, é meio absurdo a gente achar que a pulsão ela advém das zonas erógenas. Por exemplo, ele fala a pulsão escópica, a pulsão de ver. Você falar que a pulsão é produzida a partir do olho seria um absurdo. Não é a partir exatamente da zona erógena
que a pulsão é produzida. A zona, ela está ali como apoio, ela está ali como um substrato físico importantíssimo para que se dê esse processo. Mas não é ela que faz, que a partir dela que a pulsão se produz. A gente vai ver também adiante como isso é feito por Laplanche. Por quê? Ele fala o seguinte, no ato de amamentação, óbvio, há uma excitação física ali, mas não é essa excitação física que produz necessariamente a moção pulsional. É no momento da amamentação, a mãe que amamenta, ela investe a criança de vários conteúdos do seu próprio inconsciente. E esses conteúdos são traumatizantes, porque eles não são tradutíveis, pela criança. A gente sabe, por exemplo, que o seio para uma mulher, mesmo num processo de amamentação, ele não tem um significado e um sentido só de um instrumento de alimentação para a criança. Ele está crivado também de conteúdos de natureza sexual. E é isso que produz essa excitação não tradutível pela criança, e é o que vai produzir mais tarde a própria pulsão, e a gente vai ver como isso vai acontecer. Então, o sujeito ele não brota da sua própria fantasia, ele brota a partir de um processo traumático de sedução generalizada. Esse trauma é proveniente do outro, e, portanto, a constituição subjetiva, que está atrelada à própria constituição sexual do sujeito, vem a partir da primazia da alteridade. Então, a construção subjetiva para o Laplanche, ela vem do outro. Então, há uma prioridade do sexual enquanto excitação que provém do outro na situação de constituição do sujeito. O sexual, ele é uma excitação própria do inconsciente, porque a própria formação do inconsciente se dá a partir desse processo de excitação, de excesso. Por isso que eu remeto de novo à figura que o Aloysio colocou lá, da bacante, com o bebê fauno no colo, A gente... Qual o tamanho de excitação que existia naquela relação ali? Como o bebê fauno foi capturado por aquela excitação, como aquilo foi excessivo, foi de certa forma dionisíaco para o bebê, e ele não conseguiu traduzir essa excitação. Então ele fala que o sexual é a excitação própria do inconsciente, que é do inconsciente irredutível do adulto para o inconsciente da criança. É a metabolização do sexual, suas intermináveis traduções, é o que forma o processo secundário. Isso é o eu. A gente sabe lá que no processo primário as excitações estão lá, a energia libidinal está desligada, e o Laplanche fala, dessa tentativa da criança de metabolizar o sexual como excesso traumático de excitação, essas tentativas intermináveis, elas produzem a fantasia, produzem o recalcamento, e é o que forma o processo secundário. Então, o próprio eu é constituído a partir desse processo de sedução generalizada. E o Laplanche fala que a pulsão para ele é sempre sexual. A gente sabe, por exemplo, que o Freud ele tem dois momentos no dualismo pulsional. No primeiro, a gente tem as pulsões sexuais, as pulsões do eu, que são as pulsões de autopreservação. E depois ele vem, a partir de 1920, principalmente com a lei do princípio do prazer, com outro dualismo pulsional, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Mas a pulsão de morte, para o Freud, ela é orgânica. Ela é orgânica. Ela é celular. Ela vem a partir do corpo, do somático. Então, ela não tem uma natureza sexual de princípio, ela é sexualizada depois, a partir da incidência das pulsões de vida, a partir do eros. Mas para o Laplanche, não, a pulsão é sempre sexual, porque ela é inscrita no sujeito e o sujeito se constitui a partir de um processo sexual de excitação que vem do inconsciente do adulto para o inconsciente da criança, que tenta metabolizar e traduzir essas mensagens enigmáticas. Então, o Laplanche fala pulsão sexual de morte, pulsão sexual de vida. Ele não aceita, ele chama isso de desvio biologizante de Freud. Quando Freud coloca
a questão da pulsão de morte advinda do orgânico do celular. Aí vamos para a questão que a Daniela estava colocando para a gente ali no início, né, da nossa conversa. Outro ponto fundamental da teoria da sedução generalizada é que o Laplanche ele coloca o masoquismo como posição originária do sujeito. Primeiro, vamos ver como é que é a questão do masoquismo em Freud. A gente sabe que o Freud ele coloca primeiro o par, né, que é o sadismo, como a posição originária do sujeito, na teoria dele. Né? Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, e descrito de forma patente, né, depois das pulsões de seus destinos de pulsão, em 1915, o Freud fala o seguinte: o masoquismo ele provém do sadismo. O sadismo é a primeira posição, é a posição originária do sujeito. Por quê? Isso decorre de uma pressuposição do Freud a respeito da invariabilidade ativa da pulsão. A gente sabe que a pulsão, um dos elementos fundamentais dela é o Drang, né, a força. Se a pulsão é ativa, a posição originária do sujeito necessariamente vai ter que ser uma posição sádica, uma posição de ação, de sadismo, de agressividade que vai parte do sujeito para o outro, para fora. Né? Então, o que o Freud falava? Né? Assomado por essa emoção pulsional, que é ativa, o sujeito ele começa necessariamente na posição sádica. Só depois que ele projetando o sadismo no outro, esse sadismo retorna duplamente ao sujeito. Então, a posição originária do sujeito é sádica, ele projeta essa posição sádica no outro, depois ela retorna para o sujeito de uma forma dupla. Ela retorna como masoquismo contra o próprio eu do sujeito e na passividade, é o sujeito assumindo um lugar de objeto, que ele converte essa atividade inicial, a partir da moção pulsional, em passividade. A gente sabe que o Freud ele vai mudar essa teoria mais tarde, né? Em função da segunda tópica, que a primeira tópica a gente sabe, né, que é inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda tópica, né, ele já vai para a questão, né, do id, do eu e do supereu. Em função dessa segunda tópica, né, ele traz uma nova dualidade pulsional. E ele dá a seguinte destino para o masoquismo. Ele separa o masoquismo em 3 categorias. Masoquismo erógeno, que é propriamente o prazer na dor, mas o masoquismo ele não se reduz ao prazer na dor. Tem o masoquismo feminino, que traduz o feminino tanto no homem quanto na mulher, em ambos sexos, e o masoquismo moral, que é o sentimento de culpa. E esses 2 últimos eles são relativos e eles vêm a partir do masoquismo erógeno, que é o prazer na dor, mas que não se reduz só a isso. Então, conforme essa nova perspectiva do Freud, né, o masoquismo ele passa a ser primário e constitui-se como o primeiro amálgama de pulsão de morte com pulsão de vida. Sua função é proteger o sujeito da autodestruição intentada pela pulsão de morte. Então, a gente tem ali, né, no sujeito, no segundo dualismo pulsional, a gente tem pulsão de vida e pulsão de morte. O sujeito é atacado a partir de dentro pela pulsão de morte. Mas há também uma pulsão derivativa de vida que ela procura aplacar essa autodestruição a partir da pulsão de morte que está instalada no sujeito. Então, o Freud estabelece dessa forma uma outra visada metapsicológica. A libido deriva para o exterior, uma parte dessa pulsão de morte. A libido do sujeito, ela deriva parte dessa pulsão, não suportada pelo sujeito. Então, ela origina assim, as pulsões de destruição, de dominação, e estritamente o próprio sadismo. E dispõe-se ao encargo da função sexual. Contudo, uma cota dessa pulsão de morte, ela continua no sujeito. Ela permanece no organismo e ela fica ligada pela coexcitação libidinal. Então, o masoquismo ele passa a ser considerado como um meio de ligação libidinal dessa pulsão de morte. Então, ele tenta articular, ele tenta promover uma tessitura egóica, embora ele continue excessivo e mortífero para o sujeito. Então, o masoquismo ele passa a ser uma forma de
para o Laplanche de tradução, né, desse excesso, dessa excitação, da própria pulsão de morte, uma forma de tentar ligar essa energia libidinal desligada, né, no processo primário. O masoquismo, então, ele passa a estar a serviço da pulsão de vida no sentido de articular essa pulsão de morte. Isso aí é na visão do próprio Freud, né, que ele muda a perspectiva dele do masoquismo. Em 1967, o masoquismo como posição originária no Laplanche, está no artigo de 67, e também de 91, ele fala o seguinte: todo ser humano está numa situação que ele chama de situação antropológica fundamental. Ou seja, todo ser humano, no processo de endocosturação e de constituição subjetiva, ele está submetido ao outro. Ele está à mercê do outro. Isso que ele chama de situação antropológica fundamental. Para o ser humano, em relação aos outros animais, é ainda mais forte, porque os outros animais se desligam mais rápido. Tá? O ser humano não, ele fica dependendo dos cuidados dos pais e do adulto cuidador por um longo tempo. Então, essa situação antropológica fundamental, ela coloca originariamente o sujeito numa situação de passividade. Por isso que o masoquismo, ele é originário nesse processo de sedução. Tá? E ele trabalha com duas noções que ele tirou do próprio Freud, que é a noção de apego, que inicialmente ela é uma posição de autopreservação e ela é, de certa forma, instintiva. O que é o apego, né? Ela é aquela inclinação tanto da criança para o adulto cuidador, quanto do adulto cuidador para a criança. É o que tem também no reino animal como um todo, né? Só que para o Laplanche, além das questões ligadas às questões de preservação, de autopreservação e as questões adaptacionais, tem uma questão, e além desses comportamentos que derivam daí, tem uma questão de comunicação. É uma questão de comunicação que acontece na situação antropológica fundamental entre o adulto e a criança. E essa situação de comunicação, ela produz mensagens. Ela produz mensagens que vão do inconsciente do adulto, na formação do inconsciente da criança, e elas voltam também da criança em tentativas de tradução para o adulto. Então, há uma comunicação. Então, o apego não é igual no reino animal, né, e no homem inserido no reino animal, mas atravessado pela cultura. Não é a mesma coisa, porque tem a questão comunicacional aí. E a questão do apoio. Né? O Laplanche fala, o sexual, embora ele esteja apoiado no somático, embora a sexualidade esteja apoiada numa base fisiológica e numa base física, o sexual não provém do corpo, ele provém do outro, por meio dessas excitações produzidas pelas mensagens enigmáticas do inconsciente do adulto para a criança. Então, não vem do corpo. Então, aí ele questiona o próprio Freud, né, que ele chama de desvio biologizante. A questão não é se, mas como o masoquismo irá se instalar na constituição subjetiva da criança. Sim, Freud, o paradigma da perversão é o fetichismo, né? Pro Laplanche, ele passa a ser o masoquismo. Outro elemento, que a gente já falou um pouquinho, que difere em relação a Freud, que é a questão da pulsão de morte. Ele trabalha essa questão da pulsão de morte. Só um instante. Ele trabalha essa questão de morte na obra Vida e Morte em Psicanálise, de 1970, e no artigo La soi-disant pulsion de mort, une pulsion sexuelle, de 1995. Como eu já disse para vocês, ele fala que a obra do Freud, ela recalcou o sexual como demoníaco, como disruptivo. Lá no início da teorização do Freud, o que era o dualismo pulsional? Era o sexual, as pulsões sexuais, que eram demoníacas, disruptivas, e as pulsões do eu e de autopreservação. Esse era o dualismo pulsional inicial.
Então, o sexual, que era o disruptivo no início do dualismo pulsional freudiano, tá? Tal como ele apresentou em 1905 nos 3 ensaios. Só que ele foi, aos poucos, cedendo à questão da noção biologizante, que o Laplanche critica, né? Principalmente quando, no segundo dualismo pulsional, em que o sexual, a gente vai ver por um esquema aqui, que ele passa para o sexual, passa para a pulsão de vida, tá? E a pulsão de morte, ela passa a ser orgânica, tá? Então, o sexual, ele perde o caráter disruptivo, ele perde o caráter demoníaco, inicial do primeiro dualismo pulsional. Então, o Laplanche critica isso em Freud como um desvio biologizante na teoria psicanalítica. Então, o sexual, ele vai se transformando em eros, uma sexualidade ligada, né? Por assim dizer, não desligante e mortífera, como era no primeiro dualismo pulsional. A gente vai entender isso melhor nesse esquema aqui. Ó. O que é o desvio biologizante de Freud para Laplanche? A gente tinha o processo primário, a gente sabe que no processo primário a energia ela está livre, está desligada, ela não está ligada a representantes. Tá? E o processo primário, né, no primeiro dualismo pulsional freudiano, era onde estava também a sexualidade instalada como disruptiva. O que era o processo secundário? O processo secundário era a energia ligada, né? E essa ligação ela servia como processo de constituição egóica. Tá? Só que lá na frente, quando ele desenvolve o segundo dualismo pulsional, a gente vê que o sexual ele vira eros, então ele vai para o lado da questão da constituição egóica, da energia ligada, ele vai para a questão do constitutivo, tá? Daquilo que vai integrar o sujeito, e a pulsão de morte ela se desvia, tá? Para o orgânico, para o celular. Exatamente esse esquema que é a crítica do desvio biologizante do Freud. Outro elemento fundamental da teoria laplanchiana, a gente tem até um memezinho aí, né? A questão das zonas erógenas, né? A gente tem as zonas erógenas na mulher e as zonas erógenas no homem. Isso é uma baita de uma injustiça com a gente, né? Mas normalmente é assim que se traduz, né? As zonas erógenas estão espalhadas pelo corpo todo da mulher e o homem é completamente genitalizado. Outra questão que o Laplanche critica no Freud, que é a questão do objeto-fonte. Tá? Para o Laplanche, o objeto-fonte da pulsão não é a zona erógena, não é o corpo, não é o somático. A gente sabe que o Freud ele define a pulsão, que ela está ali no intervalo, né? Na interface entre o somático e o psíquico, e a pulsão é o representante psíquico dessas moções pulsionais que vão se instalando no sujeito a partir do corpo. São derivativas do corpo. Né? O Laplanche fala, não é do corpo. Isso aí tem um objeto-fonte. A pulsão tem um objeto-fonte, que ele chama de objeto source, que não é no corpo. Ele afasta a fonte da pulsão de toda endogenia, de toda filogenética, que a gente já viu a partir da crítica, né? Que ele faz do desvio biologizante do Freud. Ele fala que o corpo ele participa do pulsional como substrato orgânico, que é óbvio que se não tivesse substrato orgânico, não haveria como ter nenhum tipo de apoio de instalação. É no corpo que se dá a excitação sexual, mas a excitação sexual não se dá a partir do corpo, mas no corpo. Ela é proveniente do outro, e ela se implanta, mas não é no próprio corpo a fonte primária da pulsão. A gente sabe que em Freud a fonte primária da pulsão é o corpo, são as zonas erógenas. Tá? Aí o Laplanche fala, não, o que é esse objeto-fonte? O que é o objeto-fonte de pulsão? São as representações, que o Freud chamava representações de coisa, que o Laplanche passa a chamar de representações coisa, que é o Sachs-Vostellum, que são recalcadas. Isso é, você tem um estímulo interno, porém, esse estímulo ele vem do outro. Ele é estrangeiro ao eu. Esse eu ele é atacado. São atacantes internos que visam desligar as redes narcísicas que compõem o eu.
O que aconteceu? Houve um processo de sedução generalizada. A gente viu como esse processo se dá. Nesse processo de sedução generalizada, os conteúdos inconscientes do adulto, eles são instilados na criança como mensagens enigmáticas. A criança tenta traduzir essas mensagens enigmáticas, mas ela não tem condição de traduzi-las inicialmente. Então, ela sempre falha desse processo tradutivo. A falha do processo tradutivo produz um recalque. Tá? Esse recalque, ele também é produzido e ele deixa no inconsciente da criança esses objetos, essas representações, coisas que passam a ser as fontes que vão atacar o sujeito a partir de dentro. Então, são os problemas, são os erros tradutivos, são as insuficiências tradutivas, as falhas tradutivas, que começam a produzir esse ataque interno na criança. E toda vez que ela tenta construir narcisicamente uma tradução, que ela tenta integrar isso, ela é atacada a partir de dentro, a partir desses objetos fonte de pulsão. Então, o objeto fonte, ele é o resto não traduzido das mensagens enigmáticas, que insiste em ser traduzido e desligar as traduções já feitas pelo eu. O eu tenta integrar. O eu tem uma função defensiva, ele tem uma função integrativa, ele tem uma função no processo secundário de ligar, mas esses conteúdos, as mensagens enigmáticas não traduzidas, como objetos fonte, ataca esse eu, ataca essas tentativas tradutivas. Então é isso que é para o Laplanche a fonte da pulsão, e não o corpo. A gente está vendo aí que a teoria do Laplanche ela é complexa mesmo, né, gente? Então o conceito de tradução é um conceito muito importante também, né? Em traumatismo, tradução, transferência e outros transes, artigo apresentado em 84, publicado em 86, o Laplanche retoma uma ideia que apareceu na carta 52 do Freud a Fliess, de 6/12/1896. O Freud apresenta esse esquema que é muito conhecido, né, por nós também, né, que a gente trabalha e estuda com psicanálise, né? O Freud, ele compara o recalcamento a uma falha tradutiva lá nessas cartas ao Fliess. Tá? Ele fala o seguinte, né, a partir desse esquema, né? Nós temos aquilo que se apresenta como estímulo para o organismo, né? E esse estímulo externo, ele entra a partir da percepção. Essas percepções, elas produzem signos perceptivos. Esses signos perceptivos que dão entrada no inconsciente. Tá? E tem uma passagem do inconsciente desses signos perceptivos para o pré-consciente e para a consciência. Só que em cada uma dessas passagens há uma falha tradutiva. Tá? E para o Freud, no início, essa falha tradutiva se constitui o recalque. A partir dessa falha tradutiva, desse esquema, né, de percepção, signo perceptivo, inconsciente, pré-consciente e consciência, lá da primeira tópica, em cada uma dessas passagens ocorre um erro de tradução desse signo perceptivo. Esses erros tradutivos, no início, para Freud, eles se constituíam como o recalque, o recalcamento. E é essa questão, né, que o Laplanche vai trazer para trabalhar a questão da tradução, né, a sua concepção de tradução. O recalque como falha tradutiva, a fantasia como esquema tradutivo, que o Laplanche retoma do próprio Freud. Então, até se coloca, né? Será que, então, o Laplanche ele se aproximou novamente do Lacan? Porque quando ele fala essa questão da tradução, essa questão do signo perceptivo, será que ele estaria falando do objeto fonte? Ele estaria falando de significante? Estaria falando de linguagem? Estaria se aproximando do Lacan? Mas, na verdade, não, porque o núcleo do inconsciente, o que compõe o inconsciente, para o Laplanche, não é essa estruturação pela linguagem, não é a questão da metáfora e da metonímia. O objeto fonte é que constitui o inconsciente para o Laplanche. É o que ele chama de representação coisa, né? É o Sache-Fortellon, que o Freud chamava de representação de coisa.
São essas citações sem nome que são depositadas no corpo da criança. São os engramas, que são traços permanentes que se instalam na psique do sujeito a partir de experiências e de estímulos. Isso não tem, isso é pré-linguístico, isso é pré-discursivo. Então não tem como se aproximar do inconsciente estruturado como linguagem, pro Laplanche. Então é a falha, o fracasso, a impossibilidade de tradução que produz isso. Né? É engraçado, né? A gente tinha falado de alguns conceitos do Lacan que, de certa forma, eles aproximam dessa perspectiva laplanchiana, que é o conceito de letra, de objeto A, de gozo e de real. Porque, embora o Lacan defenda que o inconsciente é estruturado como linguagem, e a prevalência, né, a primazia da ordem simbólica na constituição do sujeito, quando o Laplanche, numa das concepções dele de letra, a gente sabe que o Laplanche, o Lacan, às vezes ele trata o mesmo conceito de formas diferentes. Né? Por exemplo, o conceito de letra, o Lacan, às vezes se confundia com o conceito de significante. Outras vezes de determinação simbólica. Depois de sintaxe, depois da própria textualidade. E ora de lógica combinatória. Mas tem uma definição de letra para o Laplanche que ela é muito significativa, que eu acho que aproxima ele do Laplanche, que está lá no La fonction de la lettre. A letra é algo do mercado, isso é o Lacan falando, que já existia como escrito, como marca escrita, antes mesmo de ser usada para escrever o significante, para elaborá-lo. Então, antes mesmo do significante, né, da primazia do significante, havia uma marca inscrita no sujeito. Eu acho que essa concepção de letra do Lacan aproxima um pouquinho dessa concepção de objeto-fonte, de engrama, né, do Laplanche. E outra questão, né, a questão do objeto A. A gente sabe que para o Lacan, né, falando de forma muito rasteira, o que seria o objeto A? O objeto A seria aquele objeto supostamente causa do desejo. Só que é um objeto que ele é tanto transitório quanto precário. É um objeto que se coloca para o desejo, e como causador do desejo, mas que, na verdade, ele escorrega, ele derrapa, ele declina e deixa resíduo. Então, o objeto A é esse objeto que supostamente seria o objeto causa do desejo, mas que ele é transitório, ele é provisório, ele se coloca ali, mas não de forma permanente, porque ele desliza, porque ele decai. Tá? Então, essa questão de que o objeto A, ele não permite essa identificação, ele não permite, de certa forma, nem mesmo essa primazia do significante, porque ele sempre desliza. Ah, mas pode falar, mas a questão do significante é exatamente essa, né? Ao deslizamento na cadeia do significante. Mas se você vai para o conceito de letra, você vê que é algo inscrito anteriormente ao significante. O conceito de gozo, para o Lacan também, né? Também de forma muito básica. O que é o conceito de gozo? O conceito de gozo é aquilo que não pode ser inscrito, aquilo que não cessa de não se escrever, aquilo ao qual não se pode colar nenhum tipo de significante, nenhum tipo de nome. É aquilo que se apresenta relacionado a uma pulsão, que é a pulsão de morte. Né? Ele vem como resposta à pulsão de morte, ele vem como manifestação da pulsão de morte. E a outra questão, ele aparece como um tipo de satisfação que não está ligada necessariamente ao prazer. Então, o gozo também não pode ser nomeado. Então, ele pode se inscrever, de certa forma, como esse objeto-fonte ali, né? Relacionado a esse objeto-fonte do Laplanche. E o conceito de real, também de forma muito rasteira, que é essa questão. Né? O real é aquilo que ele surge como o coup de tonnerre, né? Que é como se fosse um relâmpago, aquilo que aparece como acontecimento e não tem como ser definido. Ele se coloca como sujeito e não tem como se colocar e colar nenhum tipo de significação e de significante para o real. Tá? E também eu acho que esses conceitos de letra, objeto A, gozo, real, se aproxima muito do Laplanche para mim. Tá? Aí, essa questão também das duas implementações lógico-topológicas do Lacan, né? Que é a questão do impossível e do contingente. O impossível de ser nomeado e o contingente que aparece como acontecimento, como real, como aquilo que também não pode ser nem previsto nem capturado pela linguagem.